Bom dia, meninas, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Fabi, bom dia, Liz, bom dia, Regiane. Obrigada pela participação de vocês. Bom dia. Meninas, olha, para a gente não perder muito tempo, por causa do nosso conteúdo de hoje, obrigada pela participação de vocês. Quem não está assistindo, essa aula vai ser gravada e vai ser postada posteriormente no grupo. E eu peço a atenção de vocês, né, para as aulas da plataforma, viu, meninas? Que a gente andou olhando e a gente viu que nem todas estão seguindo lá o cronograma certinho. Então, eu peço para vocês, eu sei que a vida de todo mundo é corrida, a minha também é, né? Cada um tem um compromisso, todos trabalham, tem filho, tem marido, mas não deixe de assistir as aulas na plataforma, tá bom? Porque senão, no final, vai acabar prejudicando a vida de vocês mesmos, tá? Então, mantenha em dia as aulas da plataforma, assista às aulas que são gravadas posteriormente, né? Que quem não consegue assistir, para não deixar para depois, tá bom? Então, algumas meninas pediram para a gente fazer uma revisão sobre os quadrantes, que foram algo que ficou na dúvida de vocês, não foi isso? Então, eu coloquei alguns exemplos assim para vocês tentarem entender. Algumas meninas postaram lá laudos de mamografia, as imagens, e eu vou usar nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Por que existem os quadrantes, né? Por que a gente coloca os quadrantes lá que eu expliquei para vocês? Porque todas as lesões que são encontradas na mama quando você faz mamografia, elas são descritas no laudo. Então, tudo que o médico encontrar, seja benigno, seja maligno, nem tudo que a gente tem na mama, pessoal, é algo maligno. Às vezes a gente tem achado benigno. Por exemplo, se eu pegar meu braço aqui e começar a olhar, às vezes eu vou achar um monte de sarda, um monte de pinta. Quer dizer que é maligno? Não, não é. Mas eu não posso, por exemplo, descrever o meu braço, por exemplo, braço fino de 23 centímetros de espessura, tal, tal, tal. Daí foram encontrados, por exemplo, achados benignos como pintas de pele, verrugas, alguma coisa desse tipo. Eu não posso deixar de descrever, mesmo que seja algo benigno. Então, tudo que eu estou encontrando, eu tenho que colocar no laudo. Então, nem tudo que a gente acha na mama é maligno, né? E é isso que a gente vai ver na aula de Pilates, que é uma aula um pouquinho mais para frente. Mas por que que existem os quadrantes? Os quadrantes, ele é nada mais do que localização de lesões que o médico encontrou, seja benigna ou maligna, tá bom? Então, por exemplo, vamos imaginar que o médico encontrou uma lesão. Ele vai colocar assim: nódulo denso, espiculado, definido, medindo 23 milímetros no maior eixo, localizado no quadrante superior externo da mama direita. Por isso que tem que ter os quadrantes, porque é onde o médico encontrar a lesão que ele vai colocar no quadrante que ele achou, tá? Ele coloca, por exemplo, outro exemplo. Nódulo regular parcialmente definido, medindo 10 milímetros de diâmetro, localizado na união dos quadrantes internos da mama, né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo de um laudo. Tudo bem, meninas? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá tranquilo? Assim, Meninas? tô ouvindo Tá? bem. Tá ok, Tá então. bom. Vocês conseguiram entender essa parte? Sim. Então, vamos lá. Os quadrantes, eles são utilizados em qualquer exame da mama, tanto na mamografia, como no ultrassom, como na ressonância magnética também, tá bom? E até mesmo para marcar lesão, cirurgia, pré-cirúrgico, tudo é descrevido como quadrante. A gente não fala, encontrei uma lesão no meio da mama, né? Eu encontrei um caroço aqui no bico da mama. Nada desses, como posso dizer? Dessas expressões são utilizadas no dia a dia, são usados termos técnicos. E os termos técnicos de localização na mama são os quadrantes e os relógios, que é utilizado muito no ultrassom. Mas no momento a gente está falando de quadrante, tá bom? Então vamos lá. Esse é um exemplo de uma que eu achei na internet, ultrassonografia das mamas, né? Tá escrito aqui. Isso aqui foi usado o método de ultrassom, não é o método de mamografia. Então tá escrito assim:
Tecido subcutâneo fino, regular e ecogênico são termos utilizados no ultrassom. Mamilos de aspectos normais. Regiões retroaleorares preservadas. Corpo mamário entremeado por tecido fibroadiposo e glandular. A gente já sabe o que é tecido adiposo, o que é tecido fibroso e tecido glandular. Lembra que eu falei para vocês? Que a junção do tecido fibroso com o glandular, a gente tem o tecido fibroglandular. E o tecido de gordura é chamado de tecido adiposo. Predomínio do tecido glandular. Quando eu falo de predomínio do tecido glandular, o que ele está dizendo, meninas? O que vocês aprenderam? Tem mais tecido fibrogranular do que adiposo. Como seria a classificação dessa mama? Predomínio do tecido glandular. Predominantemente fibroglandular, não é isso? Predominantemente densa. É uma mama classificada como predominantemente densa. Predomínio do tecido glandular é o tecido denso, concordo? Sim. Que o tecido fibroglandular se apresenta branco e o tecido adiposo se apresenta cinza. Quando mais tecido fibroglandular o paciente tem na mama, mais densa é a mama. Então, ele está falando aqui que existe o predomínio do tecido glandular. Então, é uma mama predominantemente densa. Daí ele fala, região retromamária conservada, musculatura visibilizada e de morfologia e estrutura normais. Na mama direita, observa-se nódulo irregular, hipoecóico, com sombra acústica posterior. São esses termos aqui, o hipoecóico e com sombra acústica posterior, são termos utilizados no ultrassom. Medindo 1,3 vezes 0,8 centímetros na união dos quadrantes superiores, na projeção de 12 horas, palpável. Depois ele escreve também, na mama esquerda, observa-se nódulos ovalados, seria ovalados, né? Anecoicos, medindo 0,5 a 0,4 centímetros no quadrante superior externo na projeção de 2 horas, né? E outro nódulo, 0,4, 0,2 centímetros no quadrante inferior externo na projeção de 5 horas. Tudo que eu estou querendo dizer para você é que aqui, ó, se vocês entenderem o que é um quadrante, né? Como classificar os quadrantes ali, como achar, a hora que você receber esse laudo, pessoal, vocês olhando quadrante inferior externo, você vai olhar na mamografia e você vai localizar do que o médico está falando, aonde está essa lesão, pelo que vocês aprenderam. Isso ficou claro para vocês? Faz sentido? Sim. Então, a aula de mamografia não é somente a parte prática, né? Mas também a parte teórica, porque assim, o que a gente quer passar para vocês é esse tipo de conhecimento. É quando o médico chamar vocês, por exemplo, para tirar uma dúvida ou perguntar algo, é você bater o olho na imagem, vocês identificar o quadrante e saber de qual lesão o médico está falando. Porque isso para vocês no dia a dia fica algo normal, tá bom? Perfeito. Então vamos lá, ó. Alguém mandou esse laudo de mamografia aqui. Motivo de exame, rotina, técnica, né? Lembra que eu falei para vocês que a paciente é dividida em 2 exames? Rotina e diagnóstica. O que é mamografia de rotina, meninas? De rastreamento. Uhum. Rastreamento. Então, vocês vão encontrar assim, motivo de exame, pode estar escrito rastreamento, né? Ou motivo de exame assintomática, né? Com sintomas, assim, com sintomas ou diagnóstica. Qual a diferença, por exemplo, da mamografia de rastreamento para diagnóstico? A diagnóstica tem sintoma. E rastreamento? É rotina, só Ela está procurando algo, né? Porque se a paciente está rastreando para ver se ela encontra algo. Não quer dizer que ela quer encontrar, mas ela está procurando, porque se caso descobrir, ela consegue tratar precocemente. Vocês concordam comigo com esse termo? sim. Então, Sim. assim, a mamografia ela é dividida em rastreamento e diagnóstica. Diagnóstica é quando a paciente tem sintomas. Rastreamento é quando a paciente não tem sintomas.
Não tem sintomas, tá? Ok. Então, vamos lá. Estudo radiográfico das mamas realizado com incidências crânio-caudal e médio-lateral oblíqua. Que incidência que é essa aqui, meninas? Crânio caudal, Crânio-caudal. Que lado que é esse? direito, Esse, esquerdo, esquerdo. Aqui eu tenho outra projeção. Qual que é essa incidência? médio lateral oblíquo. Médio lateral oblíquo. Oblíqua direita, oblíqua esquerda. Vocês concordam? Sim. Ok. Então, ele vai colocar parênquima mamário extremamente denso. O que que ele está falando dessa mama? Que ela é predominantemente densa. Exatamente. O que pode diminuir a sensibilidade da mamografia. O que que ele quis dizer com esse termo aqui? O que pode diminuir a sensibilidade da mamografia. O que que vocês acham disso? Por ser extremamente densa, dificulta a visualização de lesões. Exatamente, porque a alta densidade do parênquima mamário pode esconder lesões. Então, a mamografia, ela tem uma baixa sensibilidade em pacientes jovens, tá? Por quê? Porque ela não consegue ver muito bem. Por quê? Qual que é o problema em pacientes muito jovens, meninas? Mama densa. Muito denso. A mama, ela começa uma substituição a partir de quantos anos? 40? Ela começa Com 20 anos você já começa a ter substituição, mas ela começa a apresentar muito mais a partir dos 40 anos, por causa da menopausa, por causa de filhos, né? A mulher com 40 anos ela já teve filhos, já amamentou, já teve gestações, né? Já está entrando na menopausa, então a partir dos 40 anos começa a ter uma visão mais significativa dessa substituição de tecido denso pelo tecido adiposo, né? O tecido adiposo começa a substituir o tecido denso. Ok? Daí ele coloca aqui, calcificações de padrões benignos. Provavelmente aqui no começo deve ter alguma calcificação aqui. Lembra que eu falei que a gente descreve no laudo tudo que encontra na mamografia? Até uma calcificação que é grosseira, sem nenhuma preocupação. Ele achou uma calcificação, ele viu que é um achado benigno, mas ele tem que descrever no laudo. Só que agora, por ser uma foto, eu não consigo mostrar para vocês, mas provavelmente deve ter uma calcificação por aqui. Bom? Ok. Ausência de calcificações de morfologia suspeita, porque toda vez que o médico encontra uma lesão, uma calcificação ou uma microcalcificação, ele vai levar em consideração a morfologia, o aspecto e a forma com que ela se apresenta no exame. Então, dependendo da forma que ela se encontra no exame, ele vai definir se aquela lesão tem característica de benigno ou de maligno. Ele colocou aqui que a calcificação que encontra nas mamas é benigna. E existe uma ausência de calcificações de morfologia suspeita. Ele não achou nada de calcificação suspeita nessa mama, ok? Ausência de nódulos detectáveis. Não achou nenhum nódulo na mama, né? Linfonodos axilares de padrão habitual à esquerda. Aonde tem um linfonodo aqui? Então, veja Esquerda. aqui, eu sei que aqui é direita, aqui eu sei que aqui é esquerda. Eu vejo que tem um linfonodo aqui. É um achado benigno, é normal. Ele está falando, linfonodo axilar de padrão habitual. Os linfonodos, eles ficam nessa região mesmo. É natural tê-los, ok? Ok. Análise comparativa, dispensável na categoria 1 e 2. Então, pelo sistema de padronização BIRADS, categoria 2, que a gente mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai falar sobre BIRADS, tá? Então, nessa mama, a classificação de BIRADS que ele deu foi 2. São mamas normais, mamas com achado benignos, ok? E aqui, ó, outro exemplo de laudo que eu achei na internet também, eu coloquei aqui, mamografia de rastreamento, né? Mamografia, mama direita, pele normal. Então, a gente sempre olha todo o contorno da pele, por isso que é importante fazer um exame bem feito e não cortar a pele. Mama adiposa. Aqui já está falando que a mama, ela é adiposa, né? A classificação dela já é adiposa. Não é densa, nem predominantemente densa, nem predominantemente adiposa, ela é uma mama adiposa, tá? Outras classificações de aspecto benignos, cutâneas, por exemplo,
Existem calcificações cutâneas, casca de ovo, leite de cálcio, né, distróficas, que são achados benignos, ok? E os linfonodos de axilares normais. É mama esquerda, pele normal, mama adiposa também, a mesma coisa, né? Ele colocou achado de categoria, mama direita 2, mama esquerda 2. Ele recomenda fazer mamografia de 2 em 2 anos, tá? Porque é uma mamografia de rastreamento. Ele viu que essa mama não tem nada nela, nada, tudo bem, então ele falou, não precisa fazer anual. Aqui ele pode fazer em 2 anos. Tudo bem? Alguma dúvida nessa parte, meninas? Não. Tranquilo para vocês? Tranquilo. Alguém me mandou essa imagem aqui, ó. Não sei se vocês conseguiram definir, mas aqui é a mesma paciente, tá? Só que, porém, a paciente tem uma mama grande, tá? Então, a mama dela foi dividida em vários pedacinhos. Aqui é crânio-caudal direita, crânio-caudal esquerda, aqui ainda é crânio-caudal direita, aqui é crânio-caudal esquerda. Só que aqui é crânio-caudal direita, como cortou um pedacinho aqui, a técnica fez outra pegando mais essa região em cima. A crânio-caudal direita, esquerda aqui, como cortou esse pedaço, ela fez a outra parte aqui. É como se ela tivesse dividido a mama no meio. Isso ficou claro para vocês ou tá confuso? Não, ficou claro. Ficou claro? Então, por quê? Você lembra quando vocês foram fazer raio-x, por exemplo, e quando você pegava uma estrutura pequena, você usava um chassi pequeno. Quando você pega uma estrutura maior, você aumenta o chassi, o tamanho do cassete. Vocês concordam com isso? Sim. Por que Sim. vocês aumentam, pegam um tamanho maior? Para caber a estrutura. Mas, na mamografia, nem sempre a gente conta com os books grandes, que são os 24 por 30. Daí, o que a gente faz? A gente divide a mama quando a mama é muito grande, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, incidência médio lateral oblíqua direita, médio lateral oblíqua esquerda. Vocês viram que cortaram o músculo aqui? Sim. Se eu colocasse isso na prova e tirasse essa identificação aqui, ó, como é que eu ia saber se aqui era uma incidência médio lateral oblíqua ou se era uma incidência crânio-caudal? Vocês iam conseguir identificar para mim? Eu acho que eu iria pelo mamilo. Vocês acham que, O por que tá exemplo, mais essa projetado embaixo. imagem está muito diferente dessa? Tem a prega inframamária também, que dá para ver. Exatamente. Quando vocês ficarem na dúvida, por exemplo, se acontecer isso e não tiver identificação, vocês olham a prega inframamária, porque a incidência médio lateral oblíqua, ela é identificada por causa do músculo peitoral maior. Vocês concordam comigo? Sim. Então, se caso cortou o músculo aqui porque ela ia fazer outra incidência, eu sei que é por causa da prega inframamária, ok? E o que é isso aqui, meninas, que eu estou mostrando para vocês? Linfonodo? Linfonodo. Então, é um linfonodo de aspecto habitual, porque ele se encontra nessa região mesmo, tá? Isso que vocês estão vendo aqui, o que é? Vascularização. Vascularização, perfeito. Então, vamos lá, meninas. Vamos fazer exercício. Qual a classificação dessa mama e qual o quadrante está a lesão? Predominantemente densa. Classificação, quadrante médio lateral, médio, não sei. O que vocês têm dificuldade de entender? Falam para mim. Na crânio-caudal, ela mostra superior e inferior? Não. Não. Ó, a incidência crânio-caudal, ela mostra Lateral a e parte medial. lateral para o lado de cima e medial para o lado de baixo. A incidência médio-lateral oblíqua, ela mostra superior e inferior. Isso ficou claro? Sim. Então, esse é o lado direito, esse é o lado esquerdo. Esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. Incidência, que incidência que é essa aqui? Crânio-caudal. Crânio-caudal. E essa é? Médio lateral. Médio lateral oblíqua, tá? É médio lateral oblíqua. Não esqueçam do oblíqua, porque médio lateral significa outra coisa, ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma lesão aqui e aqui. Que quadrante que se encontra aqui?
Medial. Medial. Que quadrante que se encontra aqui? Superior. 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 Então, é quadrante Superior. superior, Medial. medial, da mama Direita. esse lado de cá. Esquerdo. Esquerdo, meninas, ó. Tem uma linha aqui, ó. Tudo que é para cá é esquerdo, tudo que é para cá é direito. Virada para cá é direito, virado para cá é esquerdo. Então, é quadrante superior medial da mama Esquerda. esquerda, ok? E aqui, qual a classificação dessa mama? Ela é uma mama densa, tá? Não é predominantemente densa. Existe mama densa, predominantemente adiposa e mama adiposa, tá bom? A mama densa é quando ela não tem nenhum tipo de substituição. Quando começa um processo de substituição na mama, ela começa a virar predominantemente densa, ok? Ok. Ó, qual a classificação desta mama e qual o quadrante da lesão? Essa é predominante. Predominantemente densa. Perfeito. Lesão inferior lateral. Exato. Então, vocês colocariam como? Deixa eu ver se eu consigo achar um... Lateral direita? Látero inferior. Não sei. Pessoal, ó, vamos lá. Começa com a letra Q, certo? De quadrante. Q. Qual a região que é essa? Inferior. Inferior. Isso. Então, é um Q, um I de inferior. Qual a região que é essa? Lateral. Lateral. Então, é um Q, um I e um L. Vocês concordam? Q e L? Quadrante inferior lateral da mama. Qual a lateralidade dela? Direita. Direita. Então, vocês vão descrever assim. Quadrante inferior lateral da mama direita. Então, é quadrante Q, I de inferior, L de lateral e o D de direita. Então, é Q, I, L, D. Vocês entenderam? Sim. Ficou Sim. claro isso para vocês? Ó, mais uma. Qual a classificação desta mama e qual quadrante está a lesão? Mama densa. Perfeito. Q, S, E certinho, continua. QS, L, esquerda. exato, perfeito, é isso mesmo. Q, vamos lá. QS, né? S, QS, L, L da mama esquerda. Vocês concordam? esquerda. Sim. Sim. Então, é quadrante superior lateral da mama esquerda. Mais uma. Qual a classificação desta mama e qual o quadrante da lesão? Mama densa. Perfeito. Q, S, não, Q, I, Perfeito. I, L, da mama Perfeito. direita. Exato. Quadrante inferior lateral da mama direita. Perfeito. Agora faz sentido para vocês? Ficou claro? sim. Ficou? Aqui eu vou mostrar algumas lesões para vocês que vocês vão colocar para mim. Por exemplo, ó, vocês viram que tem duas marcações aqui. Sim. Se vocês fossem descrever no laudo, como vocês colocariam? O quadrante, você está perguntando? Isso. Quadrante, Q, L, S, D. Que, tá certo. L, L, S, D. Concordam? Vocês concordam com ela? Meninas? Eu acho que é o contrário, né? Q, S, L, da mama Isso. direita? Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas toda vez que a gente for começar, o letra Q é para todos os quadrantes, né?
E a gente sempre começa com a média lateral oblíqua primeiro. Então, é só inverter aí, tá? Então, é quadrante superior lateral da mama direita. Mas o raciocínio tá certo. É só inverter, ok? Aqui de novo. Tá começando com a média lateral. Porque a gente vai começar sempre com ela primeiro. O que vocês colocariam aí? Q, L. Ela não sei, agora tá no meio. Tá no Tá meio, perfeito. Ela tá entre os quadrantes, né? Isso. Então, a gente vai colocar assim, ó. Tá entre os quadrantes, vocês concordam? Essa aqui ainda tá um Sim. pouquinho. Eu posso colocar assim, ó. Junção dos quadrantes laterais, tá? Ou Ok. junção dos quadrantes mediais da mama esquerda, porque está no meio. Vocês concordam? Sim. Porque daí Sim. não tem como dividir. A gente fala junção dos quadrantes, daí coloco laterais ou mediais da mama direita. Esquerda, desculpa. E esse aqui, meninas? Como vocês descreveriam? Quadrante Quadrante. medial inferior. Comece com esse aqui, ó. Quadrante Inferior, inferior, Medial. lateral, medial medial. da Esquerda. mama esquerda. Esquerda. Concordam? Direita. Esquerda, tá Da virado esquerda. para cá, ok? Toda vez que estiver virado para cá, é esquerda. Toda vez que estiver virado para lá, é direita. Então, é Q de quadrante inferior, medial da mama esquerda, ok? Ok. E essa aqui? Opa, Quadrante superior lateral da mama direita. perfeito, exato, isso mesmo. Quadrante superior lateral da mama direita, ok? Perfeito. E aqui, meninas? Tá bem espalhado isso. Tá bem espalhado, mas ainda entra naquele que tá mais pro lado superior, né? Mais pro lado superior e mais pro lado Lateral. lateral. Então, Lateral. cai na mesma descrição que vocês falaram da anterior. Quadrante superior lateral da mama direita. Ok. E esse aqui, o que vocês descreveriam? Quadrante superior lateral da mama esquerda. Perfeito. Quadrante superior lateral da mama esquerda. Então, é o Q, né? Um S de superior lateral da mama esquerda. E aqui, meninas? Junção de quadrantes. Junção dos quadrantes, tá? Da mama esquerda, ok? Porque tá bem no meio. Ficou claro para vocês agora? Sim. Mais alguma dúvida? Só o raciocínio que é lento, você tem que parar e pensar. Então, meninas, ó, essa aulinha foi gravada. Eu vou colocar lá no YouTube, mandar o link para vocês. Não deixe de assistir, não deixe de assistir também as aulas que foram gravadas, explicativas lá Não entendeu na primeira vez? Assiste mais uma vez, assiste outra vez, até ficar claro para vocês. Mas eu acho que agora vocês vendo que nem. A gente viu várias patologias aqui, vocês concordam comigo? Sim. Sim. Então, tudo isso que a gente encontrou, o médico vai descrever no laudo, tá? Alguma coisa aqui, por exemplo, vocês acham que isso aqui tem cara de benigno ou de maligno? Tem Maligno. achado, vamos dizer assim, não achado maligno, mas tem cara de suspeito? Sim. Tem cara de suspeito. Então, o médico tem que investigar mais, tá? Ó, por exemplo, tudo que a gente encontrou aqui é tudo algum achado suspeito que foi achado na mamografia, por exemplo. Olha,
uma massa aqui, ó, grande, tá vendo? Olha a diferença disso aqui para as outras regiões adjacentes aqui. Existe uma diferença, tá vendo? Vocês conseguem perceber que o tecido está mais junto, com característica de nódulo mesmo? Olha. Por isso que a gente fala que é assimetria, porque tudo que tem que ter de um lado tem que ter no outro. Você pode ver que existe uma diferença. Por exemplo, uma mama normal, olha aqui, a gente vê que existe nódulo de um lado e não existe do outro. Vocês concordam? Sim. Por isso que a mama ela tem que ser comparativa, para me olhar. Porque quando eu olho de um lado e olho do outro, fica mais fácil de visualizar a lesão. Olha para você ver. Como tem aqui e não tem aqui, isso aqui fica mais evidente, não fica mais evidente? Fica. Por exemplo, de uma mama normal aqui, ó. Essa é uma mama que não tem nada. Eu coloquei aqui uma bolinha para demonstrar algo para vocês. Mas se vocês comparar, olharem, não parece muito próxima uma da outra? Sim. Então, olha, não tem nada de diferente. Então, assim, ó, a gente fala que é uma mama com achado, não tem nenhum achado aí. Elas estão bem simétricas, tá vendo? Então, quando a gente percebe algo, por exemplo, olha para você, essa mama também não tem nada. Nessa mama aqui, ó, por mais que ela esteja um pouco diferente o posicionamento, mas se você olhar tudo que tem de um lado, tem do outro. Está bem simétrica. Essa também está bem simétrica. Vocês concordam? Sim. Por isso que a mamografia, ela tem que ser uma do lado da outra, tem que ser comparativa, e sempre que a gente olhar tudo de uma região, por exemplo, a gente tem que olhar com calma. A gente olhou esse lado com bastante detalhe, e a gente olha o outro para ver se tem alguma coisa. Por exemplo, o que é isso aqui, meninas? O quê? Isso aqui, ó. Calcificação grosseira? É uma calcificação grosseira, perfeito, ó. Ela apareceu aqui e ela apareceu aqui. Provavelmente o médico ia colocar achados, por exemplo, que nem ele colocou. Calcificações grosseiras, isoladas, bilateralmente, porque às vezes pode ter dos dois lados, tá? Por exemplo, isso aqui, o que vocês acham que é? É calcificação também. Calcificação. Então, isso é uma calcificação grosseira. Não confunda com microcalcificação, tá? Deixa eu ver se tem alguma mama com microcalcificação aqui. Não, aqui não tem. Olha que posicionamento bem feitinho, pegando todo o músculo até lá embaixo, pegando a prega inframamária. Certinho? Sim. Alguma dúvida, meninas? Não. Então tá bom. Então vou encerrando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no grupo e logo eu já mando essa aulinha para vocês, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Bom final de semana e bom sábado, viu? Obrigada, você também. De nada, meninas. Tchau.